Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre como lidar com a rejeição. É claro que esse assunto ele tem várias coisas a serem analisadas, cada caso é um caso, não é somente os cenários que eu vou mostrar para você que existem outros, mas eu quero aqui alguns pontos e alguns cenários. E dentro desses cenários, eu sempre vejo três três tipos, né? Três cenários que tem, assim, as pessoas perguntam, ou eu consigo perceber diante do que eu sempre estudo. E o primeiro cenário, podemos dizer assim, o primeiro cenário que eu percebo é a rejeição, essa rejeição que acontece em muitas pessoas, né, em muitos de nós, é na gestação. Como assim na gestação, certo? Muitas vezes a pessoa ali os pais, né, ou o pai ou a mãe, por algum motivo não quer ter aquele bebê, mas claro, depois tem aquele bebê, mas num primeiro momento tem aquele sentimento, eu não queria ter esse filho, né? Ou um pai que às vezes fica emitindo essa vibração, esse sentimento para a mãe, e a mãe acaba, né, absorvendo aquilo e lógico que aquela criança, aquele bebê que está sendo gerado, ele vai se conectar, ele vai sentir aquilo e vai ficar ali bem no seu inconsciente naquela formação. Então, esse é um primeiro ponto, né? Quando no caso da mãe, que também sente aquele, "Pô, eu não queria ter essa criança", a mesma coisa, aquele sentimento se apega àquele bebê. Muitas vezes isso acontece porque é, é algo que não foi planejado, ou por qualquer um outro motivo, aqueles pais eles têm esse sentimento e a criança absorve, e durante a vida ela tem esse sentimento de rejeição. Esse é um primeiro cenário que eu vejo bastante, algumas pessoas comentam. O segundo cenário é quando tem irmãos ali na família, seja irmãos mais velhos ou irmãos mais novos, que se tornam queridinhos, né, dos pais. Então, sempre aquela pessoa que fica ali, vamos dizer assim, no meio, sempre o que ela faz para os pais ali, os pais sempre dizem, não é mais do que a tua obrigação. Enfim, os pais eles tratam aquela criança que está ali, né, fazendo algo para os pais darem mais atenção para ela, e que aquilo não é algo que eles sintam felizes, mas é somente, como se fala, é a obrigação daquela criança. Enquanto os outros irmãos ganham coisas, ganham presentes, têm mais atenção dos pais, sendo mais velhos ou mais novos. Então, esse também é um outro cenário que eu vejo bastante. E um terceiro cenário é na escola, quando, né, muito mais assim na adolescência, que os adolescentes sempre querem estar, né, em um grupo, querem participar de algo, querem estar enturmados, e quando aquele jovem ele não quer participar daquilo, né, o próprio grupo ele exclui aquele adolescente, ele exclui aquela criança, e isso então gera aí um sentimento que vai pela vida toda daquela criança, daquele adolescente, até na fase adulta. E com isso, né, a criança que passa por esses três cenários, ou um ou mais, ela tem alguns sintomas. Esses sintomas que acontecem, dois, eu vou citar dois. Aquela criança, ela não sabe dizer não e ela tem dificuldade de pedir ajuda, né? Então, depois, quando a pessoa já está mais grande, já, né, muitas vezes já casou, já tem filhos, mas ela tem basicamente esses dois sintomas. Ela não sabe dizer não, tá? E ela quer agradar a todos. Quando é no caso dos pais, ela quer agradar os pais, só que os pais eles não vão se sentir agradados nunca. E aí fica aquele loop onde a pessoa quer agradar, mas aqueles pais não querem ser agradados. E aí a pessoa tenta agradar, mas isso nunca acontece. E aí a pessoa se frustra e fica esse sentimento de ser rejeitado, certo? Então a pessoa ela não sabe dizer não. Aí começa a não saber dizer não para situações, para pessoas, e isso complica muito o emocional dessa pessoa.
A segunda, como eu falei aqui, dificuldade de pedir ajuda. Muitas vezes a pessoa ela sempre quer fazer o quê? Fazer tudo sozinha, não gosta de pedir ajuda, não gosta de estar, vamos dizer, como se fala, não gosta de incomodar. Esse é o sentimento de uma pessoa que tem muitas vezes esse porém, né? A rejeição. Ela não quer incomodar, ela não quer pedir ajuda porque ela se sente assim. Então, primeiro, num primeiro momento, ela não gosta de pedir ajuda para ninguém, né? Muitas vezes, quando ela pede, um pedido de ajuda, quando tu tiver tempo, ou muitas vezes, quando tu puder, tu faz. Então, não é aquele pedido, não, vamos, me ajuda. Não, é sempre algo mais geral, porque a pessoa realmente, ela se sente que incomoda as outras pessoas. E, do outro ponto de vista, quando as pessoas pedem algo para ela, ela sempre está querendo ajudar, sempre está querendo ajudar a pessoa, seja em qualquer caso que for. Mas aqui eu quero trazer um detalhe. Uma coisa é você ajudar a outra pessoa, ajudar as situações com um sentimento positivo, um sentimento de paz dentro de si, um sentimento de alegria, um sentimento de compartilhamento. Outro é você ajudar, né, a pessoa ajudar com um sentimento de não querer ser rejeitado, ou seja, querer agradar todo mundo. Então, por um lado, o sentimento é mais negativo, por outro, o sentimento é positivo. E isso é interessante, você ajudar as pessoas. Mas com paz, com alegria, né, com amor, querendo realmente fazer aquilo, como se fala, né, de coração. Então, esses são esses dois sintomas que eu vejo bastante. Tá? E o que fazer? Bom, existem várias formas, né, de se tratar isso, de se lidar com isso, mas eu quero destacar aqui três, tá? Que são três atitudes. Que a primeira é perdoar aquela pessoa, perdoar aquela situação, dizer não, em muitos casos, você vai precisar dizer não, porque a pessoa, quando ela quer agradar, ela não sabe dizer não, então ela vai precisar tomar uma atitude, né? Ou seja, se posicionar e dizer não em muitos casos, e perdoar aquela pessoa que, por algum motivo, né, muitas vezes não tem o conhecimento que você está tendo agora, perdoar aquela pessoa, você precisa dizer não para situações que são que né, muitas vezes aquelas pessoas vão pedir para você, muitas vezes numa chantagem emocional, porque inconscientemente gostam de fazer com que você, né, de maneira mais abrangente, sofra, porque você está fazendo aquilo e não adianta você fazer, as pessoas sempre vão dizer que não está bom o bastante. Então você precisa perdoar, você precisa dizer não, e trabalhar isso internamente, porque isso não é de um dia para o outro, não é algo que você vai fazer amanhã, não, é um trabalho, tá? Muitas vezes a pessoa não consegue, e tenta de novo, faz, até você conseguir aí saber lidar com esse sentimento de rejeição e quase eliminar a zero, tá bom? Eu espero que você tenha aí gostado, entendido do que eu comentei aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aí o seu like e também deixe aí a sua pergunta, o seu comentário, para a gente possa trazer mais conteúdos nesse sentido. E para que todos nós possamos ter um despertar espiritual, um despertar de consciência, para que todos possam crescer espiritualmente e estar tendo aí muito mais paz, muito mais tranquilidade e muito mais companheirismo com todos, tá bom? Então, um forte abraço e até mais.